Boa noite a todos. Bem, dizia a minha irmã na semana passada que tinha começado às 9:45. É verdade. Estou a ver pelo meu relógio. Bem, o tema de hoje é filhos com problemas morais. Mas a palestrante da semana passada falou-nos de desafios da vida do lar e da educação. E ao falarmos de desafios da vida do lar e da educação, falou-nos, obviamente, de pais, mas também teve que falar de filhos. Porque pais e filhos estão intimamente ligados. E hoje trouxemos este tema, filhos com problemas morais. E para falarmos de filhos, obviamente que também vamos ter que falar de pais. Pais e filhos não se dissociam. Para haver filhos tem que haver pais, e quando denominamos pais é porque têm filhos. Ora bem, então eu começo por ir aqui fazer uma pequena contextualização da nossa diferença entre os animais e os humanos. E, indo ao Livro dos Espíritos e ao sábio Allan Kardec, que questionou os espíritos superiores sobre a diferença dos pais animais e dos pais seres humanos. E na questão 773 do Livro dos Espíritos pergunta ele: porquê é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Respondem os espíritos superiores: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza, por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os recém-nascidos. Então nós aqui vemos nitidamente uma diferença entre aquilo que é exigido aos pais, neste caso fala das mães, mas aos pais, mães, entre os animais e entre os seres humanos. A partir do momento em que eles são autossuficientes, pois podem ir às suas vidinhas e os pais podem dedicar-se a outros filhotes ou àquilo que bem entenderem e têm a sua missão cumprida. Com os humanos assim não se passa, ou pelo menos assim não se entende que se deve passar, porque senão não terão a sua missão cumprida. Ou seja, nós não estamos ligados somente à vida material, mas também à vida moral. Por isso, dizem as mães, especialmente, que os filhos são para sempre. Quer tenham 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, 50, são sempre os seus meninos e têm sempre os seus cuidados. Certo? Mas Allan Kardec, como era aquele espírito que sempre queria saber mais e queria ficar mais esclarecido, continuou na 774 com o seguinte: há pessoas que, de facto, de os animais ao cabo de certo tempo abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Eu queria que eles explicassem melhor. Diverso dos animais é o destino do homem. Porque então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então quer dizer que nós somos diferentes dos animais porque temos necessidades para além das físicas, temos que virem laços da família porque precisamos desses laços para progredir. A família é um dos meios em que Deus nos coloca, ou uma escola onde Deus nos coloca, para progredirmos. Portanto, é uma lei, digamos, da progressão. Nós temos que vir numa família para assim aprendermos a amar-nos uns aos outros e progredirmos. E só para terminar, porque não nos vamos deter muito nesta questão, aquela que é a pergunta e a resposta mais crucial em relação às questões da família no Livro dos Espíritos.
É a questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um crescimento do egoísmo. Até aqui, nada de novo em relação à palestra da semana passada, ou seja, a família não é uma instituição que foi criada socialmente porque, enfim, era necessário ou pela sociedade, porque convivíamos uns com os outros e instituiu-se que iria existir algo ou uma instituição chamada família. Então reuniram-se assim as pessoas que tradicionalmente é pai, mãe e filhos, mas que hoje em dia já não é bem assim porque há outros tipos de família com características bem diferentes, não é? Não é de facto. É algo que Deus quer para nós como sendo um meio de progressão, um meio de nós nos amarmos e um meio de nós nos reajustarmos com os nossos afetos ou com os nossos desafetos, de amarmos os nossos afetos e de nos reajustarmos com os nossos desafetos. Então será o que é um laboratório, não é? É através desta engrenagem familiar que cada filho de Deus matriculado no educandário do Renascimento, porque nós quando estamos no mundo espiritual podemos sim progredir, mas quando de facto nós progredimos a sério é quando estamos encarnados, porque precisamos da carne para progredir, é através da carne, estando encarnados, é que nós temos as nossas provas ou expiações e é aí que conseguimos progredir. No mundo espiritual sim, nós conseguimos aprender e conseguimos fazer alguma progressão, mas não aquela que fazemos quando estamos encarnados. Precisamos da carne para progredir. Então, é quando há o renascimento ou reencarnação que vemos para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Numa só existência, deparamos sob o nosso próprio teto com um verdadeiro laboratório. Isto eu que coloquei em negrito. Porque, de facto, a família é um verdadeiro laboratório. É um laboratório e não tem tubos de ensaio. Tem vários membros, uns que nos são afins e outros que não nos são afins. E já ouviram falar disto várias vezes aqui em palestras, ou seja, vimos com os nossos afetos e vimos por vezes com alguns que foram nossos desafetos, aqueles a quem prejudicámos, aqueles que nos prejudicaram a nós e que viemos para nos ajustar, reajustar, amar, no fundo, resgatar os nossos débitos. Daí que, em Desafios da Vida Familiar, Raul Teixeira diga claramente que é um verdadeiro laboratório, em que lidando uns com os outros, aprendemos a relacionar-nos com a humanidade. Ora, se nós não conseguirmos relacionar-nos com um pequeno grupo, não vamos conseguir relacionar-nos com um grupo maior, que é, por exemplo, o nosso trabalho, e depois transpondo isso para grupos maiores com a humanidade. Daí que, de facto, uma família é um micro-laboratório. A humanidade poderia ser um macro-laboratório. Se nós não conseguimos relacionar-nos nesse micro-laboratório, não vamos conseguir nunca, relacionar-nos num macro-laboratório. Então, é amando o próximo, mais próximo de nós, que é o nosso familiar, seja ele mais difícil ou menos difícil, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, mais difícil ou menos difícil, que nós vamos conseguir depois amar os outros lá fora, porque com aquilo é que convivemos mais. E agora, quando é que nós vamos determinar que queremos aqueles pais ou que não queremos aqueles pais? Na maioria das vezes, a escolha dos pais é feita no mundo espiritual e é feita assessorada pelos nossos anjos guardião, pelos nossos benfeitores. Então, diz mesmo Divaldo Pereira Franco, no livro SOS Família, Psicografia de Divaldo e editado por Joana de Ângeles, que os pais assumem desde antes do berço com aqueles que receberão na condição de filhos compromissos e deveres que deverão ser exercidos. Então quer dizer que há uma combinação, um acordo no mundo espiritual entre pais e filhos que se ajustam no mundo espiritual na presença do anjo guardião e dos benfeitores para que uns recebam os outros e venham à Terra como membros da família, pais e filhos, para ou resgatarem erros do passado, pais para com filhos, ou filhos para com pais, ou os dois, ou ambos, uns para com os outros. E aceitam
essa vinda e aceitam esse reajuste. E aceitam ter aqueles pais e, por sua vez, aceitam ter aqueles filhos. Isto acontece na maioria das vezes. Eu digo na maioria porque não é sempre assim. E então, acordam que sim, que vêm. Para quê? Porque é um meio de redenção pessoal, ou seja, de crescimento pessoal, e também é um meio de todos crescerem. Cresce-se individualmente, ao crescer individualmente, cresce-se na sua globalidade. Porque eu crescendo, o meu pai crescendo, a minha mãe crescendo, cresce esta família, cresce a família do lado, faz o mesmo processo educativo, etc. Vai crescendo aquela aldeia, vai crescendo o país, vai crescendo. Estão a perceber? Vai tudo assim, crescendo. Então, quer dizer, a propósito deste acordo que se estabelece no mundo espiritual para virem os pais e os filhos, esse acordo, essa combinação, esse aceitar vir, que nós às vezes não pensamos nisso. Eu vou passar um pequeno videozinho só. O Sérgio vai-me aqui ajudar a fazer isso e o Sr. Santiago vai ver se são... É só para não tornar a questão tão pesada. Claro, Celi, está muito legal. Você A luz, sim. Então, gostou do nome? Claro, Celi, está muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Não, Bárbara. Esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina. Vai ser um prazer ter os seus pais. Tá tudo bem com ela? Sim, já tá. Eu sou um pouco tímida. Engraçado, tenho a sensação de que eu conheço ela. Tem a voz de familiar comigo. Peraí, você não me esconde aqui. É você! Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra estar com meu marido! Mas por que a gente não pode ficar de um crush, né? Pois é, mas que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava e fiz tudo isso com a de homem! Não seja justa com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Ele era rico, né? Não deu. Eu não vou reencarnar nessa família, não. Jeito. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa espiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, né? Essas roubinhas pequenininhas. Onde pode estar? Muito. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no ninho da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha memória, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela está arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Ô, minha filha, você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. A gente era bem unida. E deixar tudo isso se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei, hein? Não há chance. Ai, Bárbara, sem medo. Murili! O quê? Murili! Vai ser seu nome. Eu estou de Murilo com Sueli. É que você matou umas pessoas também. Ah, tá. Sabia que você ama. A Murili parece Loeni. É, mas é tipo Loeni, né? Loeni é junção de nome também. Ah, é? É junção de Paulo com Eni. Seus pais? É, meus pais. Loeni. Nossa. A Loeni ficou bonito, né? Se fosse eu, por exemplo, ia ser
Marquise! Porque meu pai é Marco e minha mãe é Denise! Então, como diz o local vídeo, realmente nós assumimos no mundo espiritual estes compromissos de pais e filhos nem sempre é pacífico, porque, enfim, temos os nossos erros para resgatar e nem sempre é fácil, e esses amigos da luz fazem sempre piada com as coisas em relação ao espiritismo, não é? Então, como é que os pais recebem os seus rebentos? Têm sonhos e expectativas quando estão para receber os filhos, certo? Durante o período de gestação, todos os pais anseiam que os seus filhos venham com saúde física e também que sejam criaturas voltadas para o bem e para as ações da luz de Deus. Mas como é que, durante o período de gestação, os pais encaram essa gestação? Será que eles aguardam a vinda dos seus filhos em clima de oração? E quando eu digo clima de oração, não estou aqui a falar num clima de pieguice, estar toda a hora a orar, não é? Não é isso. É um clima de oração que seja pedir ao Pai que abençoe o filho que vem aí, que os abençoe para terem fé e a força para, independentemente do filho que chegar, eles tenham o bom ânimo de o tratar, de lhe dar o amor que ele necessita. Então, caberia aos pais do bebê que chegará a manter os pensamentos e os sentimentos voltados para aquele que tudo pode, seja voltados para Deus, e que nos abra as portas das possibilidades da paternidade e da maternidade, porque, na verdade, ser pai e ser mãe é uma bênção. É uma bênção que Deus nos dá e que devemos aproveitar. Mas muitas vezes, durante o período da gestação, a mãe nem liga muito a isso e o pai ainda menos. Ou seja, a mãe faz tudo o que acha que tem direito a fazer, vai para a discoteca, não estou a criticar, mas estou a dizer algo que, de facto, dá uma intranquilidade àquele ser que vem aí. Fuma, bebe, namora, não se vira para Deus para agradecer a bênção de ser mãe, sei lá, tantas coisas. O pai não acha que está grávido, mas está grávido, de facto. Cada vez mais, hoje em dia, se utiliza essa palavra de estar grávido, porque, na verdade, a comunhão entre o pai e a mãe deve ser tal que, até quase ironicamente ou na brincadeira, o pai tem os mesmos sintomas que a mãe. Enjoos, todas essas coisas. Portanto, quer dizer, o período de gestação, o filho já ouve, sente tudo aquilo que os pais dizem. Reconhece a voz dos pais, da mãe, do pai, tudo o que diz, está alterado, as músicas, tudo isso. Portanto, o período de gestação não é um período em que se está a aguardar a criança que vai nascer e que, pronto, quando nascer, aquele período não conta. Começa a zero quando vem cá para fora. Não, sente tudo. Portanto, ser tratado com carinho e orar a Deus para que o que vier, que venha abençoado por Deus e que os pais, enfim, tenham amor para dar àquele filho que está a nascer, é muito importante. Porque não sabemos que filho é que vem, que espírito é que vem. O espírito que vem certamente é um espírito milenar. E lembramos a passagem de Jesus a Nicodemos, na conversa do nascer de novo,
que não é o que vem para aqui citado agora, mas que é de facto quando Jesus diz a Nicodemos que do mesmo modo como o vento que sopra onde quer, ouve-se o seu ruído, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim também é tudo o que é nascido do Espírito, que também é Espírito. Ou seja, o Espírito que vai nascer, vai reencarnar, não sabemos quem ele é. Não sabemos que bagagem espiritual traz. É um espírito que traz certamente uma grande bagagem espiritual, fruto das suas experiências reencarnatórias. Muitas experiências reencarnatórias. A palestrante da semana passada disse zilhões de experiências reencarnatórias e que ainda teríamos zilhões de reencarnações. Não sei se são zilhões que teremos, mas de facto já devemos ter tido milhares de experiências reencarnatórias. E portanto o espírito que está para chegar é como o vento, não se sabe o que traz de bagagem e não se sabe para onde vai, mas temos uma certeza, temos que o saber dirigir com firmeza para onde queremos que ele vá, que é para o bem e para o amor. E isso nós temos que saber que queremos firmemente. De onde ele vem, não interessa. Nem nos interessa, mas sabemos que pode vir de que tipo de experiências, melhores, piores. Mas se vem para nós, nós temos a bênção de o receber, temos também a obrigação de o conduzir. Para onde é que ele vai? Vai para onde eu talvez o conduza. Eu tenho a obrigação de o conduzir e talvez a minha condução, ou seja, a minha educação, o vá conduzir numa determinada direção. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão escritos na consciência. Esta consciência que quando eu desencarnar, me vão tirar contas e perguntar: que fizeste dos filhos que te emprestei? Sim, porque os filhos não são nossos, não é? São-nos emprestados por Deus, para que cuidemos deles com amor, para que os eduquemos, para que lhe demos bons princípios e bons exemplos. Não são as palavras. As palavras não levam ninguém a lado nenhum, só as ações. E então estão escritas na nossa consciência os nossos deveres de pais, pai e mãe. E essa consciência nos deve levar a dar-lhes bons exemplos e a falar-lhes de Deus, do amor ao próximo. Porque, de facto, essa consciência vai acusar-nos, ou seja, vai nos cobrar e também nos vai ser cobrado quando desencarnarmos, de facto, da missão que tivemos como pais, se a cumprimos como deve ser. Porque os filhos vêm para nós e voltam para o pai. Diante dele, frágil quando nasce de aparência, tem em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda, que recomeça a experiência com dificuldades que muito depende de ti. De facto, Divaldo em SOS Família diz-nos tudo bem claro, sem papas na língua, como eu costumo dizer. Joana Leandres também não tem papas na língua, tal e qual como Raul Teixeira, pelo espírito de Camilo, também não tem papas na língua. Então, quer dizer, é um espírito comprometido porque somos todos comprometidos. Os pais e os filhos, porque senão, se nós não estivéssemos comprometidos com a retaguarda, ou seja, com as nossas ações do passado, nós não estaríamos num mundo de expiação e provas, mas estaríamos num mundo feliz. E não estamos. Estamos num mundo de expiação e provas a tender a passagem para um mundo diferente. Melhor. Mas ainda não. E os filhos aparecem-nos às vezes com características, com tendências boas ou menos boas. Eu lembro-me sempre quando, às vezes, até na praia, ouço uma criança que berra, faz birra. E eu lembro das palavras do Dr. Tênio quando disse já várias vezes que quando um filho chora muito, faz birra por tudo, e é pequenininho, é preciso começar a tomar atenção a ver o espírito que vem aí. E, portanto, isto quer dizer o quê? Que as características que os filhos apresentem de índole positivo e nobre não devem ser ignoradas nem tratadas com indiferença. Precisam de ser reforçadas, louvadas e incentivadas a se prosseguir, a fim de que sejam fixadas no íntimo de nossos pequenos, que se interessarão em repeti-las tendo em vista o agrado ou a boa impressão que causaram em seus pais.
é a continuação nos exercícios do bem que acaba por fixar o bem neles e em nós. Então, se nós temos uma criança, um filho, em que notamos que tem tendência para fazer o bem, algumas ações de bem, por exemplo, que ajuda em casa, não é? Que na escola, vamos à escola e sabemos que a professora diz, quando um coleguinha está com dificuldade, ele vai lá e tenta ajudar, explica-lhe outra vez e tenta ajudá-lo. Nós devemos reforçar e dizer que ele que está a fazer muito bem, que está a ser um bom menino, uma boa menina, que Deus que gosta que ele seja assim, que é assim o amor ao próximo. Se ele vê um animalzinho na rua com magoado, com uma patinha partida e vem junto à mãe, olha, está aqui um animal, temos que levar ao veterinário, temos que ver que é o amor ao próximo. O próximo também é um animal, porque é um ser vivo. Nós devemos reforçar e dizer que está a fazer o bem, que o animal é nosso irmão, embora noutro grau de evolução, e que ele está a fazer muito bem, que Jesus o ama, e que Deus o ama, e que é assim que devemos proceder. E de tanto reforçarmos essas ações positivas e compartilharmos com eles essas ações, ou seja, junto com eles também procedermos assim, vai fixando nas suas consciências esse bem. E quanto mais pequeninos começarem, melhor, porque até aos 7, 8 anos é quanto melhor se fixa nos seus espíritos todas essas lições, para o bem ou para o mal. E agora vocês perguntam assim, está bem, e então quando eles fazem mal? Quando fazem mal, o que é que devemos fazer? Precisamente o contrário. As características de teor negativo não devem ser ignoradas. Às vezes eu vejo pais que a criança passou uma rasteira ao colega e os pais riem-se, como se aquilo tivesse verdadeiramente alguma piada. Uma criança que pequena passa uma rasteira a um amiguinho está a praticar o mal. E não é para rir. Porque se ele agora passa uma rasteira ao menino, ao coleguinha, ele me diz que quando crescer e for jovem não faz parte de um gangue para bater seriamente noutros e deixá-los à morte. Se não for corrigido. Não é? Portanto, as características de teor negativo não devem ser igualmente deixadas de lado, nem consideradas como uma coisa, é porque é pequenito. Depois passa-lhe, não passa coisa nenhuma, só se agrava. Então, as coisas boas fixam-se nas almas das crianças, mas as coisas más também, e tendem-se a agravar. Então, os pendores negativos dos nossos pirralhos são para dar para trás, não é? É indício de uma conduta que já vem de outras encarnações e que ele traz marcado em si, não é? E que instintivamente quase, não ser instintiva porque não é? Nós estamos a falar de instinto, estamos a falar de alguém que tem uma alma e raciocínio, etc., mas que faz aquilo porque é aquilo que tem mais marcado das suas vivências anteriores. E é pequenino. Se não, se conduzir no caminho do bem, não é? Explicando que aquilo não é para se fazer, etc., dando-lhe educação, um exemplo. Ou seja, deixar de lado essas características negativas e, pela repetição, explicar e fazer o que é bom, vai continuar a fazer. Se na escola copiar, eu tive no teste não sei quanto, mas copiou. Foi engraçadinho até, não teve graça nenhuma. Não é? Não teve mesmo graça nenhuma. E assim outras coisas pequeninas que às vezes os miúdos fazem. Birras a tirar-se para o chão porque o pai e a mãe não comprou o chocolate não sei o quê, e eles vão ao supermercado e fazem aquelas figuras tristinhas de se atirarem para o chão e ficarem meia hora a gritar. São pequenos exemplos de que se o pai ou a mãe não fizer nada repetidamente, quando fizer isso, não é mais tarde que vai fazer. Porque mais tarde, quando ele for do tamanho do pai e da mãe, vai se insurgir contra o pai e a mãe. E também quando os pais e as mães passarem a refletir naquilo que em casa se passa, que é aquilo que vai influenciar os seus pequenos, vão pensar melhor no ambiente familiar que lhes estão a propiciar. Porque tudo que se passa
Eles perceberão que tudo o que se passa em casa. Então, quando as mães e os pais passarem a pensar e a refletir sobre um mundo melhor do porvir, perceberão que essa aventura se acha nas suas mãos, por meio de uma boa orientação dos filhos menores, engajados nas faixas do aprendizado do lar. O que se fala, o que se ouve e o que se faz no lar tornam-se elementos basais para o que se falará e se fará no meio das massas logo mais. Essas crianças serão jovens, serão os que comandarão o país, o mundo, mais tarde. Se eles ouvirem gritos, guerra, pancada em casa, eles vão se tornar necessariamente, mesmo que não sejam agressivos, porque é normal, é o que eles costumam ver. Porquê que eles vão ser diferentes se é o que eles estão habituados a ver, normalmente é o que se passa. Se em vez de lhes chamarem a atenção de uma forma doce, vão estar logo a gritar com eles à primeira, eles vão crescer a aprender que se fala com os outros aos gritos. É o normal. Se os pais fumarem sempre à frente dos seus filhos pequenos, não é? O que é que eles vão achar? Que também podem fazer isso quando crescer, porque é normal. Se beberem em demasia, mesma coisa, é normal beber, um homem tem que beber para se afirmar como um homem. Porque senão, é um maricôncio qualquer. Desculpem lá a expressão. Então, quais serão as causas das dificuldades morais dos filhos? Há muitas. Eu coloquei aqui a lei de causa e efeito porque, na verdade, todos trazemos uma bagagem espiritual de muitas encarnações que nos faz, no mínimo, passar por provas, se não expiações. Portanto, todos nós encarnamos e temos que passar por provas. Não se convençam que nenhum de nós, que está aqui nesta sala, ou lá fora, ou onde quer que seja, passa uma encarnação a fazer turismo. Não. Ninguém passa uma encarnação a fazer turismo. Seja ele por uma prova de doença, de perda de ente querido, seja o que for. Mas que a dor vem, vem. Porquê? Porque nós prevaricamos em vidas passadas. Não foi na anterior, foi na outra, não sei, nem me interessa. A mim não me interessa saber, é melhor não saber. Mas que fizemos mal, fizemos. A outros. Então temos que, não é só arrepender, é anular a falta. E só anulamos a falta através da lei de causa e efeito, ou seja, vindo e reparando. O reparando é através, vai-nos causar dor, porque nós provocamos dor noutro, seja de que maneira for. Então os nossos rebentos também vão ter que passar por isso. Por aquilo que será a lei de causa e efeito. O que terão feito noutras encarnações também vão sofrer. Mas, é assim, as causas morais, das dificuldades morais dos nossos filhos, também está ao contrário. Não sei porque que está ao contrário. Estava bem no diapositivo. Isto é falta de oração e fé. Eu decifro. Pronto. Então, na verdade, esse é um facto para toda a gente, a lei de causa e efeito. E depois, a crescer a isso, nós podemos ter a ausência de diálogo com os filhos, e isto já foi focado na palestra anterior. Os pais correm para um lado e para o outro, e para o trabalho, e para aqui e para lá, e eu quero ter um emprego melhor, e eu me ver mais longe, mas não faz mal porque eu quero ter outro carro, eu quero ter uma casa melhor, e uma na praia, e uma aqui, e outra lá, e depois aquela viagem e a outra. E então, quando é que tirei tempo, qualidade para falar com os meus filhos? Não é para os interrogar, é para conversar com eles calmamente. Porque os interrogatórios têm a ver com a polícia, não é propriamente com os pais. Eles até podem ter algum interrogatório noutro sítio qualquer, agora com os pais não deve ser. Porque senão há ausência de amor. Carência de amor no lar. Uma coisa está relacionada com a outra. Se não há um diálogo amoroso, uma conversa calma, serena, não é? Dizia a minha irmã na semana passada que o psicólogo Eduardo Sá dizia que meia hora, não é? 2 vezes meia hora por dia, que era o suficiente desde que fosse tempo de qualidade. Mas eu ao fim de semana vou com eles passear e depois até lhes dizer, eu fico no café a conversar com os amigos, eles estão lá com o tablet. Nada disso.
Conheço um casal que foi com o filho e outro casal amigo meu. O casal amigo meu não tinha filhos e o outro casal tinha um filho de 4 anos. E foram à FNAC, à sítio dos livros. Tinha a parte dos livros infantis. E o casal meu amigo foi buscar um livro em papel para a outra criança folhear. Ele não sabia, ele só fazia isto. Ou seja, ele só sabia no tablet, num livro de papel não tinha. E os pais admitiram que nunca lhe tinham dado um livro em papel. É ridículo. Não é ridículo, é vergonhoso. Ok? E depois, a falta de fé e de oração, porque os pais não falam aos filhos em Deus. Deus, que horror, isso existe, Deus. Deus é para os totós acreditar em Deus. Os burros é que acreditam em Deus. Os inteligentes não. Os intelectuais não acreditam em Deus. Eu já ouvi isto carregadas de vezes, a sério. Montes de vezes que eu já ouvi que as pessoas inteligentes e intelectuais não acreditam em Deus. Deus não existe. Portanto, se Deus não existe para muitos adultos, como é que eles vão falar de Deus às suas crianças? Mas, por outro lado, nós temos crianças que dizem aos seus pais ou aos seus avós: eu quero ir ao centro. Sábado é dia de ir ao centro. Eu quero ir. Pois é. Mas esses já são as boas ações que eles fazem, que são de repetir e repetir. Então, falar de Deus às nossas crianças é muito importante para lhes incutir o sentimento da fé e do amor ao próximo. E depois também temos influências obsessivas, porque é assim, nós temos resgates do passado. Os nossos irmãos que ainda não estão elucidados e que são nossos inimigos do passado, nem todos compreendem que nós possamos querer seguir um caminho do bem, ou os nossos filhos. E então acham que nos querem cobrar os nossos erros ali, cobrar pela dor. Porque fez-me mal, eu vou ter que cobrar isso pela dor porque me fez. E então, vem ao nosso encalço, ou ao encalço dos nossos filhos, obsidiando-os. E pronto, junto com as más tendências ou não que tenham, podem ter influências obsessivas. E agora vocês perguntam, então o que é que eu faço? A terapia do passe, água fluidificada, oração. Desde pequeninos, se assim notarem. Quais serão as dificuldades morais dos filhos? São muitas. Eu já não tinha mais espaço ali para colocar retângulozinhos. Temos jovens, crianças e depois jovens, que se desviam totalmente do bem e que enveredam por caminhos de álcool, violência, tabaco, mentira, sexo vicioso, maledicência, drogas das mais diversas espécies, preguiça, furto, roubo, e eu coloquei furto e roubo porque não é a mesma coisa. Furto é retirar um bem alheio sem recorrer à violência e roubo é com recurso à violência. E eu já disse, acho que álcool. E a propósito disto, a preguiça que aparece aqui pode parecer exagero, mas não é. Porque há jovens que por preguiça não estudam. E não estudam, e às vezes até já estão na universidade. E dizem, porquê que eu vou estudar se o meu pai não pode pagar a universidade? E eu, em vez de fazer o curso em 5 anos ou em 3 anos, eu posso fazer em 6 porque o meu pai pode me pagar. E são relaxados, não estudam, não querem saber. Portanto, é preguiça por vício. Porque eu até tenho o telemóvel que eu quero, o meu pai deu-me um carro, eu posso passear para onde eu quiser porque tenho dinheiro. E não vale a pena estudar, porque o meu pai paga-me tudo. Eu sou professora e tive um caso há uns 5 anos de um aluno do 10º ano que me deu a resposta mais estranha que eu nunca o tinha ouvido na minha vida. E olhem que eu sou professora quase há 30 anos. É assim, o aluno não fazia nada, sistematicamente.
não se esforçava, chegava tarde às aulas. E eu achava aquilo muito estranho, porque era um jovem com muito boa aparência, e eu insistia com ele, insistia, abordava-o nos intervalos. Até que ele disse: "Ali não percebo porque é que tu não fazes nada. É incrível, já não sei o que é de fazer para ver se te motivo para tu fazeres alguma coisa. Tu estás a meio do 10º ano e vais reprovar porque tu queres, não é por falta de inteligência." E sabem qual foi a resposta que ele me deu? Eu não quero fazer nada, eu só quero ter 18 anos para me ir embora. Mas o que é que tu vais fazer? Tu não vais fazer nada, porque nem sequer o 10º ano vais ter completo, vais ficar com o 9º ano e vais trabalhar em quê? Eu não quero trabalhar. Não? Então o que é que tu queres fazer? Nada. Vais ficar a tua vida inteira sem fazer nada. Sabe, é assim, somos 2 filhos. A minha irmã já é enfermeira e já trabalha. E até ganha muito bem e está já efetiva. E os meus pais já são assim meio velhotes. Eu tenho uma grande diferença da minha irmã. E, portanto, eu sou como se fosse filho único. E o que é que isso tem a ver? Perguntei eu. Ele disse: é que como eles já são meio velhotes, eu posso andar aqui na preguiça porque eles dão-me tudo, que eu sou um menino, sou como se fosse um menino. Entretanto, eles morrem. E eu fico com a casa, porque a minha irmã, basta-se a si própria, ela vai me deixar ficar com a casa. E aí comecei a entender. O quê? Disse-lhe eu. Eu não estou a entender. Sim, professora, eu fico com a casa. E vais ficar com a casa e depois o resto. Depois eles têm um carro que até compraram há pouco tempo, e mesmo que o carro já tenha uns 8 ou 9 anos, eu vou continuar a andar com ele, não faz mal. E eu continuava cada vez com os olhos mais arregalados a olhar para ele. E depois eles têm umas terras. E já sei que eu também sou o menino querido da minha irmã, ela vai me deixar ficar com as terras, eu vendo-as todas, e esse é o dinheiro para eu comer. Eu disse assim: eu nunca ouvi uma coisa tão estranha na minha vida, disse-lhe eu. Tu estás bem a pensar naquilo que estás a dizer? Já apanhei isto tudo. Ou seja, a criatura estava com 16 anos à espera de ver os pais partirem para ficar com a casa, com o carro e com as terras para vender e não fazer nada. Portanto, isto olha, tem várias dificuldades morais, quer dizer, além da preguiça. Do roubo, por exemplo, posso-vos dizer que tive um outro que consumia drogas e os pais tinham restaurantes. E ele entrava muitas vezes dentro da sala sob efeito das drogas e era telefonado aos pais para o virem buscar à escola. Um dia o diretor de turma disse: "Olha, sabe, eu acho que o seu filho tem dinheiro para comprar as drogas porque ele vai à caixa dos restaurantes. Quando vocês o colocam lá, às vezes a tomar conta, ele vai à caixa e tira dinheiro." E em frente ao diretor de turma, e juntamente com o pai e com o filho, o pai virou-se para o filho e disse assim: "Com que então tem lá um ladrãozito em casa?" A sorrir. Portanto, quer dizer, é assim, os jovens têm as dificuldades morais as mais diversas. Inclusive, bullying. É o prato do dia. Violência ligada ao bullying. O bullying é um dos fenómenos de atos de violência psicológica repetidos e está cada vez em crescimento entre crianças e jovens. Quase 1 em cada 4 crianças afirmou ter sido vítima de bullying no último ano. Ok? Num inquérito realizado em 2018. Os que admitem fazer bullying são agora 17%, o valor também duplicou face a 2010. Esta percentagem cresce com a idade e é mais elevada entre rapazes do que raparigas. Para 29% dos inquiridos, o bullying ocorre com bastante ou muita frequência, tanto online como cara a cara. A maioria considera que o bullying, através de meios tecnológicos, é mais frequente. Segundo o estudo coordenado em Portugal pela Universidade Nova de Lisboa, também mais do que duplicou a percentagem dos que afirmam terem se sentido perturbados com a exposição de conteúdos negativos no último ano. A percentagem passou de 7% dos inquiridos em 2010 para 10% em 2014 e 23% em 2018. Os detalhes do cyberbullying, ou seja, cyberbullying é aquele que se faz através do telemóvel, do tablet, do computador, em que às vezes nem sequer são ditos palavrões, é só: és gordo, és feio, tens o rabo grande, não prestas. Coisas do género. Dito, escrito repetidamente no telemóvel ou em coisas do género. Por isso, quer dizer, é uma dificuldade moral. Não é? Os pais também publicam imagens dos seus filhos sem o seu consentimento.
E segundo o inquérito, 28% das crianças e jovens referem que os pais publicaram imagens ou textos sobre eles sem lhe perguntarem se estavam de acordo. 14% dos jovens dizem ter pedido aos pais para retirar os conteúdos. 20% de raparigas dos 13 aos 17 também o fizeram. Isto vai no Jornal Notícias de 24/2/2019. Portanto, o bullying e o cyberbullying é algo que nas escolas é que está quase, eu não diria incontrolável, mas com muita dificuldade por parte de serviços de psicologia em ser controlado. E os pais nem percebem às vezes. Porquê? Porque falta lá o tempo do diálogo, qualidade com os filhos. Eles entram tristes, vão para o quarto, ele está no quarto a jogar. Não. Às vezes de facto triste, porque na escola dizem destas coisas. Atuam em bando porque os grupos que fazem, as pessoas que fazem bullying, os jovens que fazem bullying, não fazem sozinhos. Fazem-nos em grupo. Sozinhos são covardes. Todos os vícios são sem dúvida de ordem moral, necessitando, portanto, severa e atenta correção quando comecem a manifestar-se, ou de lúcida e perseverante profilaxia antes que se instalem. Ou os pais percebem antes que se instale o vício, ou a perturbação, ou, enfim, o mal, ou então quando vão reparar, já está no seu grau máximo. E nenhuma criança chega ao mundo com destino de perdição. O Criador não dá a uma criança um destino de júbilo e a outro um destino de miséria. Vêm todas para resgatarem os seus débitos e para serem ajudados pelas suas famílias, pelos seus pais. Então, como é que eles chegam a estas condições? Distração da família. Não reparámos que ele estava triste. Não fui à escola às vezes suficientes, porque a diretora de turma ou o diretor de turma até me ligou várias vezes e eu, quando via a chamada que era da escola, rejeitava. Também acontece. Também acontece. Como é que deve ser a atuação dos pais, então? Quando os filhos já estão com problemas morais. Qualquer que seja o problema moral. Eu detectei que o meu filho tem está com um problema moral, seja ele de que teor for. Deve ser, põe na rua, já não é mais meu filho. É isso? Não. Aí é que ele não vai ter mais remédio, remissão. Nem excesso de severidade para com ele, nem acúmulo de receios injustificados em relação a ele ou exagerada soma de aflição por ele. Então é assim, amor acima de tudo. As questões devem ser tratadas todas com firmeza, mas com amor. Sem amor, não se tratam questões fáceis, muito menos as difíceis. Fala-lhe Deus sem cessar e ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante que lhe deve brilhar no íntimo como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. O que lhe não concedas por negligência, ele te cobrará depois. Volta aqui outra vez a cobrança. Porque muitas vezes os filhos, quando crescem, dizem: mas tu não me disseste isto, mas tu não me elucidaste quanto a isto, mas tu devias ter-me alertado quanto àquilo. Então, assim, quando o jovem já está, de facto, com alguma daquelas problemáticas, na verdade, o melhor é dar-lhe amor e conversar com ele, o que não tinham conversado antes, e tentar arranjar um tratamento, se for o caso de uma das drogas, não é? E acompanhamento, muito acompanhamento, porque os pais não podem viver as dores dos filhos, as provas que os filhos tenham que passar, os pais não as podem vivenciar. São as provas dos filhos, eles têm que as vivenciar, se for o caso das provas, porque somos seres individuais. No entanto, estas questões não são provas muitas vezes, são desvios do caminho, não é? E então
Os pais, se não o fizeram até agora, devem ter a terapia do amor. Devem procurar todos os meios ao seu alcance para ajudar os seus filhos. Por mais amem os seus filhos, nenhum pai, nenhuma mãe será capaz de impedir que atravessem as suas próprias quadras de testemunho e que sofram as suas próprias dores ou que chorem as suas próprias lágrimas. É verdade, mas pode dar o ombro amigo. Pode dar o consolo. Ainda tudo à volta de quê? Do amor. Certo? Uma criança que nasça num meio familiar onde exista amor, compreensão, fé, amor a Deus, ao próximo, não vai certamente cair naquelas problemáticas morais. Ou se cair, é assim, pode cair, não é? Mas pelo menos os pais vão ter a sua consciência tranquila, que fizeram o que estava ao seu alcance. Vão deixar de lado as lamúrias, as reclamações, os praguejamentos ou as mágoas. Estejamos conscientes de que Deus não comete erros e que dessa forma há motivos desconhecidos por nós para que os nossos filhos enfrentem as suas lutas expiatórias. Se se trata de uma prova ou de uma expiação, há uma razão para isso. Se se trata de uma má educação por parte da família, não há razão para isso. Um descuido do amor no lar, não há razão para isso. O teu lar é como um ninho de bênção, de amor e de trabalho. Deixa que dele partam os teus rebentos para os voos exultantes em órbitas brilhantes para o encontro com o Pai Criador. Os nossos filhos vêm do Pai e regressam ao Pai, como nós, que também já fomos filhos, ou ainda somos filhos. Por isso, o exemplo, o ambiente em casa, o tempo que dedicamos aos nossos filhos, as conversas amenas que temos com eles, a compreensão, o amor, a tolerância / exigência. Tolerância, mas exigência. Tudo isso, desde pequeninos, os vai fazer certamente desviar do caminho errado. O falar-lhe de Deus, do amor que Deus tem por nós, de Jesus. Tudo isso os irá fazer certamente desviar do caminho da rota errada. Se não funcionar, estamos conscientes de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e que não adianta lamuriarmos, ficarmos desesperados se eles passarem mesmo assim por provas, por expiações, porque se esse for o caso, eles têm de facto que as passar e são eles que têm que as passar como nós passamos as nossas. Desejo-vos uma boa noite e muito obrigada por me terem ouvido. Vamos fazer então a nossa prece final. Doce e querido amigo Jesus, nossa paz, nossa alegria, nossa inspiração. Eis que é que unidos e reunidos em Teu nome, te agradecemos essa oportunidade. Agradecemos esse momento fulgurante de reflexão, de maturidade e de aprendizado espiritual. Agradecemos o dia que se foi, a noite que nos permite alimentarmos o espírito,
saciarmos nossas dificuldades com a mensagem abençoada que a doutrina dos Espíritos nos vem trazer ao coração. Nesta noite, em que recordamos, doce amigo Jesus, a dor e a luta de inúmeros lares, quando aqui observamos as inúmeras dificuldades morais de que somos portadores como espíritos imortais, imperfeitos que ainda somos. Alguns na condição de filhos, outros de pais. E revisamos de forma muito profunda o lar onde nascemos, o lar que construímos, o lar que por ora desfrutamos. E queremos, Senhor Jesus, dizer-te o quanto somos agradecidos por toda a soma de bem, de cuidados, de atenção que recebemos um dia. E ainda assim, se não for esse o nosso caso, queremos te agradecer as lutas e as dores ásperas pelas quais nós passamos ou ainda atravessamos, no seio, no cadinho do lar, para que pudéssemos naturalmente compreender que estas dores, essas dificuldades também contribuíram para o nosso crescimento espiritual. Deixa-nos orar, Senhor, por esses filhos que antes de serem nossos, são teus, são de Deus. E identificando neles as imperfeições, muitas vezes retratadas como muito idênticas, muito próximos às nossas, nós rogamos pelos jovens que não resistiram, tombaram no seio da droga, dos vícios de toda sorte, dos jogos, do álcool. E hoje, Senhor, inúmeros corações de pais, responsáveis, familiares, constrangidos, oram e pedem por eles. Queremos vibrar, Senhor Jesus, por aquelas inúmeras famílias que recorrem à nossa casa, pedindo pelos seus familiares queridos que tombaram diante da doença mental, da depressão, da alucinação ou das tentativas de suicídio. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que recorrem até essa casa, pedindo pelos seus lares, rogando, suplicando para que dentro deles possam obter mais esperança e alegria que há muitos se foram. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que aqui recorrem e são portadores dessa ou daquela doença, que lhes afeta o corpo, as emoções ou a alma. Concede a cada um deles, de acordo com aquilo que necessitam, com aquilo que pedem ou suplicam, com aquilo que merecem, ó Senhor Jesus, concede a cada um a luz da tua misericórdia. Permita-nos, fortalecidos e amparados, levar até os nossos lares, esteja ele repleto de corações amados ou difíceis, ou ainda, se vivemos fisicamente sozinhos, que possamos levar as vibrações de esperança, de renovação, de paz, de alegria, de confiança, de que não estamos a sós, que os teus mensageiros, nossos anjos de guarda, espíritos protetores do nosso equilíbrio e da nossa harmonia, inspiram-nos, protegem-nos, guiam-nos. Fica conosco, doce amigo Jesus.
na vibração magnetizante deste ambiente. Na madrugada que virá, no alvorecer de um novo dia amanhã, nós te agradecemos e rogamos que permaneças conosco. Graças te damos.